Olha aí, pessoal, o caos econômico brasileiro já é notícia lá fora, estamos acompanhando isso, e agora quem repercutiu essa questão foi o próprio FMI no seu relatório Monitor Fiscal aí, que foi divulgado hoje, quarta-feira, dia 17 de abril, que é o dia que eu gravo este vídeo aqui, e esse relatório do FMI piorou a previsão, a projeção do déficit aí, a questão da dívida, né? Então, realmente, piorou o cenário brasileiro de forma geral, como era de se esperar, e torna o futuro brasileiro bastante turbulento nesse sentido aí e tudo mais, né? E embora aí, de fato, haja algum grau de correção na questão do PIB aí e tudo mais, mas de maneira geral, o cenário não é bonito, o cenário não é interessante aí, né? Por algum motivo, contudo, o senhor Fernando Haddad está falando aqui do Brasil retomar o grau de investimento, né? Aquela questão da dívida brasileira ser considerada uma dívida interessante, sólida, que vale a pena colocar o dinheiro nela. Acredite ou não, o cara tá delirando, realmente precisa de algum tipo de tratamento, né? Vamos falar sobre esse tema, analisar as informações do FMI e também o que o Fernando Haddad falou, as loucuras da cabeça dele. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então o pessoal do FMI aqui falou a respeito da projeção da dívida pública, acho que tem um gráfico aqui pra gente olhar, tem, só não apareceu bonitinho aqui, né? Mas então, qual que é o ponto aqui, né? A estimativa da dívida aqui é que ela chegue a 86,7% em 2024 e se aproxime de 94% em 2029, daqui a 5 anos aí, que é um patamar acima de países emergentes e de países de renda média também. Então o Brasil vai superar os seus pares e do pessoal que está um degrau acima, inclusive aí, né? Essa dívida, de acordo com o FMI, fechou em 84,7% aí no ano passado, então ela vai subir consideravelmente 2 pontos percentuais em relação ao PIB, né? Isso aqui é em relação ao PIB, como sempre a dívida pública é medida, né? Vai subir 2 pontos percentuais este ano e vai continuar subindo consideravelmente aí. Vai ter um aumento, então, de 7% a cada, num período de 5 anos, vai subir num ritmo menor, mas é uma coisa completamente descontrolada, sem dúvidas, né? Então, os emergentes aí estão com uma dívida média, né? Os emergentes e o pessoal de renda média, os países, né? Estão com uma dívida em média de 70% para o final deste ano aqui e 80% em 2029. Então, o Brasil está muito longe disso aqui, realmente está indo, passando bastante desse patamar. Tem um gráfico aqui para a gente ver, né? A trajetória dessa dívida, ok que ela esteve pior na época da pandemia, a gente sempre sabe disso, né? Mas veja aqui que o governo Bolsonaro reduziu isso em 2022, né? Sem a pandemia, eu arrisco dizer que esse patamar teria caído consistentemente no governo do Bolsonaro, terminaria menor do que isso aqui, né? Mas veja, portanto, que o Lula já fez aumentar essa relação dívida-PIB, e isso vai continuar crescendo uma escadinha aqui até chegar nesse patamar lá em 2029, embora com um ímpeto de crescimento menor aqui, que eu não sei de onde que o FMI tirou essa crença, essa fé, né? E é importante frisar, se você me acompanha aqui no canal, é claro, né? E se você é mais atento nesses números, lembra bem de cabeça e tudo mais, você tá achando estranho esse patamar, porque a gente está falando ali de 70 e poucos por cento da dívida pública no ano passado, nesse ano aqui, e o FMI está falando de 86%, né? Chegando até 93, 94% lá na frente. Por que tem essa diferença toda, né? Pois é, porque o FMI usa um dado muito mais sólido, que são os títulos do Tesouro Nacional, os títulos da dívida pública brasileira, que estão na carteira do Banco Central, sendo que a autoridade monetária aí exclui esses valores, né? Então, a autoridade monetária nacional, né, exclui esses valores aí. Por isso, então, o valor da dívida pública, segundo dados do Estado brasileiro, esse valor é menor do que o pessoal do FMI considera. E eu considero, aí eu trato os números do FMI como sendo mais fidedignos, porque isso é dívida também que, em tese, tem que ser paga, não é mesmo? O Banco Central está financiando a dívida, o Tesouro Nacional, por meio de impressão de dinheiro, é claro. O Banco Central não tem dinheiro
para fazer isso ele tem que imprimir dinheiro para comprar a dívida pública. Esse é um grande problema realmente, é que é causador de inflação, é isso que expande a base monetária aqui no Brasil, inclusive, e é o que faz de maneira concomitante termos aumento da dívida e aumento de inflação, é porque essa dívida está sendo paga com dinheiro criado do nada. Então isso aqui tinha que ser considerado também aí nas contas públicas, no percentual que o governo apresenta, e você pode ver que de acordo com o FMI a coisa é muito pior. Tão pertinho aí, final dessa década, vamos chegar em 100% do PIB nesse patamar, se não piorar, porque o FMI está revendo esses valores todos para cima, essa é a verdade, né? Eu falei aqui que a questão do PIB, né, teve uma melhora do patamar do crescimento, mas o PIB é um número extremamente enganoso porque ele leva em consideração gastos públicos, né? Ou seja, se a dívida pública estiver crescendo muito, o PIB brasileiro vai crescer também. E é o que nós temos visto acontecer, e é por isso que a previsão do PIB, de acordo com o FMI, aumentou, né? Houve um crescimento aqui considerável, inclusive. Mas a verdade é que esse número do PIB não engana nem o próprio FMI. Isso é um fato. Olha o que o FMI está falando da Argentina, né? Que o país está no caminho certo, está fazendo tudo direitinho, é isso que tem que ser feito mesmo. Muito bom, superávit nominal financeiro, um superávit real e tudo mais, e o PIB vai cair. Eles já sabem que o PIB vai cair por conta dessas reformas estruturantes que são necessárias. Então vale muito mais uma economia estabilizada do que um crescimento aí do PIB que não se reflete com a realidade, porque o PIB é um número enganoso e todo mundo sabe disso, né? O que o FMI está apontando para o Brasil é isso: teremos um crescimento econômico fajuto, enganoso, ludibriante, mas uma dívida pública essa de fato, efetivamente crescente, e é algo que vai prejudicar bastante o Brasil, né? Então, o pessoal da FMI falou o seguinte, né? O senhor Vitor Gaspar aqui, que é diretor de Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, falou o seguinte, né? O caminho de consolidação fiscal das autoridades brasileiras visa uma melhoria na posição da política fiscal no médio prazo, mas a incerteza quanto ao futuro permanece, né? O que ele está falando basicamente é o seguinte, né? O governo continua acenando para a necessidade de ter uma meta fiscal, então, em tese, há um compromisso, só que isso é muito incerto, muito duvidoso, muito dúbio. É o que todos têm visto e é o que os números demonstram com certeza, né? Então, o FMI acredita que vai haver um déficit zero em 2026? Eu não acredito nisso. Você provavelmente também não, né? E só vai ter superávit em 2027, que vai ser de 0,4%. Superávit primário, tá? Por isso que a dívida continua aumentando. São resultados primários que não dão conta de cobrir o avanço total da dívida, né? Mas veja que o governo Lula, na LDO apresentada agora, toda aquela polêmica da meta fiscal e tudo mais, né? Ele prevê já para 2026 algum grau de superávit. Pequenininho, mas já prevê, né? O valor zero vai ser 2025, de acordo com a LDO. 2026 vai ter um superávit. Então, o FMI está atrasando essa previsão em um ano em relação ao que o governo Lula apresentou, né? Sendo que o próprio governo Lula atrasou em um ano os seus números. Já fez isso em relação ao que foi apresentado no arcabouço fiscal originalmente no ano passado. Então, a tendência é que o governo aí siga as previsões do FMI no final das contas aqui, e o FMI vai rever isso em algum momento, né? Só que isso para o Fernando Haddad é uma ótima notícia. Falou, maravilha, né? Isso aqui tá ótimo, tá certo, estamos no caminho certo. Olha que coisa, né? Diz ele aqui que mais importante do que essa trajetória, né, da meta fiscal é a da dívida, porque é essa estabilidade que vai fazer com que as novas de crédito subam, né? Tem alguma coisa faltando aqui, imagino. Depois de 7 anos, conseguimos melhorar, né? Depois de 7 anos de quê, meu amigo? Olha aqui, vou te mostrar de novo o gráfico, vou abrir o gráfico aqui pra gente ver. Melhoraram o quê, cara? Olha, tava melhor na época lá, cadê? Tava melhor na época do Bolsonaro, tá aqui, né? 2022, tô olhando lá na frente, tava muito melhor. Vocês melhoraram o quê? Vocês pioraram o cenário, né? Depois de 7 anos, não. Tivemos muitos anos aqui de tendência de queda, tirando a pandemia, é claro, uma tendência de queda da dívida pública, da relação com o PIB, e vocês reverteram isso agora em 2023, que foi um desastre total, e as previsões apontam para mais desastres, né? Mas continuando aqui, estamos confiantes de que vamos continuar nessa escalada até voltar a ter o grau de investimento. Quando que vai ter o grau de investimento
um país emergente com uma dívida muito pior que os seus pares e que está chegando perto, perigosamente perto de 100% do PIB, com números mais realistas aí, que são os números da dívida apresentados pelo FMI aí, né? Então, uma grande piada, sem dúvidas, né? Mas ele falou aqui que o FMI melhorou substancialmente as projeções da dívida brasileira no conceito aqui do FMI, né? Porque ele coloca que o conceito brasileiro é diferente. É claro que o conceito brasileiro é diferente, né? É um conceito que demonstra uma omissão de grande parte da dívida, né? Então, sim, o FMI projetava 96% de dívida lá para 2029, só que isso aqui é um aceno de positividade no meio de um mar de negatividade, uma vez que os números do governo Lula não batem com o do FMI e as previsões que estão estabelecidas aí são realmente desastrosas, mas eu digo totalmente condizentes com a realidade e a tendência é que elas sejam pioradas ainda mais à medida que os números forem expostos, as questões sejam revistas, né? E principalmente o governo Lula continue dando para trás das suas próprias metas, dos seus próprios objetivos, que todo mundo já sabe não valem absolutamente nada para este governo. Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.